Fala Fera, nessa aula eu vou mostrar alguns aparelhos que fazem medidas elétricas. O primeiro deles é o reostato. Denomina-se reostato resistores cuja resistência elétrica pode ser ajustada, tá certo? Existe o reostato de cursor, que é um resistor constituído por um fio metálico enrolado em um suporte isolante, como esse que eu mostro aqui nessa figura. Mudando a posição desse cursor C, varia-se o comprimento do fio atravessado pela corrente elétrica. A gente já viu na aula de resistência que a resistência elétrica é proporcional a esse comprimento. Ou seja, eu posso aumentar ou diminuir o comprimento do fio, aumentando ou diminuindo a resistência. Para cada ponto que o cursor aponta, ele vai ter uma resistência diferente. Por exemplo, aqui eu tenho uma resistência R completa. Se o cursor estiver na metade desse fio, ele vai ter a metade da resistência. Esse é o símbolo de reostato em alguns problemas de física. Outro tipo de reostato é o reostato de pontos. Trata-se de uma associação de resistores em série com pontos intermediários dos quais pode ser feita a ligação ao circuito, tá? Então, eu vou girando essa chavezinha daqui e cada ponto que essa chavezinha ocupa, ele vai ter uma resistência diferente. Por exemplo, a chave estando aqui no ponto 4, eu vou ter uma resistência de 3 ohms, porque a corrente vai passar pelo 1, pelo 2 e passar por essa resistência desprezível aqui, tá? Se eu ligar a chave no 2, eu vou ter 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, beleza? Então a resistência será de 10 ohms. Então são os dois tipos de reostato que nós temos. Outro aparelho muito comum é o fusível. Pessoal, fusível são dispositivos que têm a finalidade de proteger circuitos elétricos. Seus componentes básicos são um condutor de baixo ponto de fusão que se funde ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Então eu vou ter um fiozinho aqui, ó. Esse é o fusível de rosca, esse é o de cartucho, ó, o fiozinho aqui dentro. E esse é o símbolo do fusível nos problemas. Aqui eu tenho um fusívelzinho com um fio bem aparente, ó. Então quando passar uma corrente elétrica acima do que ele suporta, ele vai derreter pelo efeito Joule, fazendo com que a corrente não passe mais por ele e não danifique o seu equipamento. Contudo, hoje existem equipamentos mais modernos que fazem essa proteção, que são os disjuntores. Então, os circuitos elétricos de residências, edifícios, indústria utilizam dispositivos de proteção cujo funcionamento se baseia no efeito magnético da corrente elétrica. Os disjuntores são chaves magnéticas, como essas que vocês podem ver aqui, essas chavezinhas, tá certo? Que se desligam automaticamente quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa um determinado valor. Os disjuntores substituem com uma vantagem os fusíveis, pois não precisa trocar, porque quando o fusível queima, você tem que trocar o fusível. Disjuntores não, ele desarma e você tem a opção de armar ele novamente, tá certo? Que aí ele restabelece, quando a corrente elétrica for segura, o seu funcionamento. O próximo equipamento que eu trago é o galvanômetro. O galvanômetro é um aparelho básico de medida elétrica. Seu funcionamento se baseia nos efeitos da corrente elétrica. Os mais comuns funcionam segundo o efeito magnético da corrente. No galvanômetro, pequenas intensidades de corrente elétrica são suficientes para que o ponteiro se desloque do zero até uma outra extremidade. Como você pode ver aqui, ó, aqui dentro nós temos um campo magnético e ao passar a corrente elétrica e gerar esse campo magnético, ele vai oscilar esse ponteiro. Essa é a base do funcionamento do galvanômetro, tá certo? Esse é o símbolo do galvanômetro num circuito. O valor máximo da intensidade da corrente elétrica que percorre o galvanômetro é denominada corrente de fundo de escala. Os galvanômetros medem correntes elétricas de pequena intensidade. Para se medir correntes elétricas mais intensas, nós vamos usar o galvanômetro associado a uma resistência denominada shunt, que em inglês significa desvio. Esse shunt vai ser ligado em paralelo, como mostramos essa figura aqui, ó, liga em paralelo o shunt ao galvanômetro, tá certo? E aí ele vai conseguir fazer medidas maiores. O conjunto constituído pelo shunt e o galvanômetro se chama amperímetro, tá certo? O mesmo amperímetro pode ser dotado de um jogo de shunts convenientemente organizados para servir para várias escalas de intensidade. A escala vai variar de acordo com o valor da resistência do shunt ou do conjunto deles, tá bom? O amperímetro deve ser colocado, como você pode ver nessa figura à esquerda,
em série no ramo que pretende medir a intensidade de corrente elétrica. Ocorre que, funcionando como um resistor, o circuito irá modificar-se e a corrente elétrica não será igual àquela antes da introdução do amperímetro. Para reduzir ao mínimo essas modificações, a resistência elétrica do amperímetro deve ser muito pequena em relação às resistências do circuito. O amperímetro ideal é aquele cuja resistência elétrica é nula. Então, nós usamos o amperímetro, como já diz o nome, né? Ampere é a unidade de medida de corrente elétrica para medir a corrente elétrica, tá certo? Já o voltímetro é um aparelho utilizado para medir a DDP. Ele é constituído associando-se em série a um galvanômetro, um resistor de resistência elevada, denominado multiplicador. O voltímetro ideal é aquele cuja resistência elétrica é infinita, ou seja, muito maior do que o local em que você está medindo. Para medir a DDP entre os terminais, tá certo? Você deve ligar o voltímetro em paralelo, tá certo? O voltímetro é, portanto, um aparelho constituído por um galvanômetro ao qual se associa em série um resistor de resistência elétrica muito elevada, podendo até ultrapassar 10.000 ohms. É muito comum, pessoal, vocês verem esse aparelho aqui nas mãos de quem faz medidas elétricas. Ele é chamado o multímetro e é um aparelho destinado a medir várias grandezas. Vai depender dessa chave aqui, ó. Se você colocar a chave aqui nesse tracinho contínuo, você vai medir uma tensão de corrente contínua. Se você colocar esse ponteirinho nesse V com esse tio, você vai medir uma tensão de corrente alternada. Se você botar esse ponteiro nessa região do A, o ampere, você vai medir a corrente elétrica. E se você colocar esse ponteiro, essa pontinha aqui nessa região do ohm, você vai medir a resistência. Então ele pode ser um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro. O voltímetro para medir tensão, o amperímetro para medir corrente elétrica e um ohmímetro para medir a tensão, tá certo? Então, esse é o aparelho mais comum. Você liga esse aparelho nessas chavezinhas e aí vai depender da intensidade das medidas que você vai medir. Ó, você pode ver que ele tem várias escalas de intensidade aqui. E essas pontinhas você coloca no intervalo que você quer fazer a sua medida, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre medidas e aparelhos, tá? Sugerimos que assista a playlist completa para entender o que é corrente elétrica, resistência, isso é muito importante. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.